Lados opostos, sistemas humanos e o reino de Deus. Você vê aqui que tem uma porção de peixinho para um lado e somente um peixinho para o outro lado. Lados opostos, sistemas humanos e o reino de Deus. O texto está em Marcos capítulo 11, do 27 a 33. Eu vou pedir para você abrir aí no seu aplicativo ou na sua Bíblia física, porque eu não coloquei dessa vez aqui. Hoje a gente teve nossa confraternização e eu não tive tempo. Eu preparei os slides muito rápido após chegar em casa. Marcos 11, 27 a 33, e depois a gente seguirá para Marcos 12, do verso 1 a 12. Lembrando que quando termina um capítulo, nem sempre encerrou o assunto. E hoje a gente vai ver o exemplo disso. Por isso que a gente tem que observar se o assunto encerrou. Marcos 11, 27. Todo mundo aí conseguiu abrir? O texto diz assim: mais uma vez voltaram a Jerusalém. Lembre que Jesus estava dormindo em Betânia e voltava para Jerusalém. Enquanto Jesus passava pelo templo, os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês responderem uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Eles tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim, responderam: não sabemos. E Jesus então replicou: então eu também não direi com que autoridade eu faço essas coisas. Capítulo 12. Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar uva e uma torre para guarda. Depois ele arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um dos seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles os insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que restou só um, o seu filho muito amado. Por fim o dono o enviou, pois pensou: certamente respeitarão o meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse da terra. Então o agarraram, mataram e jogaram seu corpo fora do vinhedo. Jesus pergunta: o que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular? Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de se ver. Então os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram ele, os lavradores maus, a que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Irmãos, nós não podemos negar que há uma tensão entre a autoridade humana e a autoridade de Deus, a autoridade divina, na face da terra. Existe uma tensão entre a manutenção do poder humano na face da terra, estabelecido, e a subversão dos princípios do reino de Deus, que propõe uma ordem invertida. Existe uma tensão. Está muito frio aí? Tá bom o clima? Subversão. A palavra subversão vem de uma ação contra uma ordem social, política e econômica estabelecida vigente.
o reino de Deus, ele propõe alterar os valores pré-estabelecidos. Ele diz assim em Marcos 10, 43, que a gente já viu: entre vocês será diferente. Alguém lembra o que seria isso? Por que Jesus falou, entre vocês será diferente? Quem lembra isso? Por que ele falou isso? Ele estava falando de hierarquia de poder. Que no povo de Deus não existe pirâmide hierárquica, um maior do que o outro. Porque os governos, os príncipes da terra se colocam em posições maiores, mas entre vocês não tem que procurar quem é o maior. Porque Tiago, João e a mamãe foram pedir uma vaga quando Jesus destronou. Eles achavam que Jesus destronaria o Herodes e governaria politicamente o povo de Israel. Então eles queriam poder. Os discípulos ficaram injuriados por causa disso, começaram a discutir entre si, e Jesus falou: entre vocês é diferente, não é assim. O maior é aquele que serve. Aquele que se sacrifica é o maior. No capítulo 11, verso 27 que a gente leu, sacerdotes, mestres da lei, líderes do povo, vieram a Jesus e perguntaram: com que autoridade? Olha a tensão de autoridade agora aí. Olha a tensão. Quem lhe deu esse direito de, o quê? Entrar no templo. Jesus entrou no templo, fez um chicote, derrubou as mesas de câmbio, derrubou as moedas no chão, soltou os animais, fez uma arruaça no templo e disse: a minha casa será chamada casa de oração e vocês estão fazendo covil de ladrões. Com que autoridade você faz essas coisas? Os líderes falaram para Jesus. Aí, no verso 18 de Marcos 11, os principais sacerdotes souberam o que Jesus tinha feito no templo, a arruaça que ele fez lá no templo, começaram a tramar um modo de matá-lo, porque tinha medo dele, pois o povo estava admirado com o ensino de Jesus. Então havia uma tensão entre os líderes, olhavam para o povo estava seguindo Jesus e com uma falsa esperança que ele libertaria Israel politicamente. Por outro lado, os líderes olhavam para Jesus e via que os princípios de Jesus eram diferentes. A religião não deveria ser feita de comércio. Templo com uma moeda própria, lembra que eu falei aqui? O templo tinha uma moeda oficial, trocava a moeda com a cara do imperador para a moeda oficial do templo. Então havia uma casa de câmbio e os sacerdotes ficavam ricos com isso. O que a gente aprende com essa tensão, irmãos? Entre a autoridade dos sacerdotes, dos mestres da lei, a autoridade dos líderes do povo e a autoridade de Jesus. Com que autoridade, Jesus, você fez isso? Derrubou todas as coisas. Com que autoridade? A primeira coisa que a gente aprende é o seguinte: os sistemas humanos possuem uma instável autoridade. Instável autoridade. E quando a autoridade, o poder é instável, não tem estabilidade, o que é feito, qual é a solução encontrada para compensar essa instabilidade? A gente vai ver que, a gente já viu e vai ver ainda, para compensar a instabilidade de autoridade, a gente pratica coerção. A gente força as pessoas a cumprirem regras para manter a autoridade. A lei de Moisés tinha 613 preceitos. Os fariseus criaram mais de 3.500 extras para gerar coerção, domínio, controle, força de lei. Outra coisa, na instabilidade dos sistemas humanos, centralizar os lucros nas mãos dos poderosos é uma forma de garantir uma autoridade num sistema instável, humano. Lembra da moeda do templo? Os caras ficaram ricos, lucros centralizados nas mãos dos poderosos, para garantir a autoridade. Explorar os mais frágeis é uma forma de manter a autoridade num sistema instável. Eles utilizaram de mercantilização do templo. Então a galera que vinha de longe, o que era o dízimo?
O dízimo era a colheita, o dízimo era a bebida produzida. Em Deuteronômio capítulo 12 e capítulo 14, se você estudar, se eles morassem muito longe, eles deveriam vender, trocar em dinheiro, quando caminhasse sem peso, quando chegasse lá, comprava tudo de novo e entregava. Aí chegava na casa de câmbio, tinha que trocar moeda, perdia já uma parte. Os animais eram super caros, exploração dos mais frágeis. Hipocrisia é uma forma de compensação de viver num sistema instável de autoridade. O que é hipocrisia? Como que o povo vê? A gente dança conforme o povo e não como Deus vê. Isso que é hipocrisia. Eu faço o que sou, que agrado a Deus, mas no fundo, eu quero a validação humana. Então, já que o povo está seguindo Jesus, vamos segurar a onda, não vamos matar Jesus não. Mas a gente odeia Jesus. Deixa o povo. Hipocrisia. E a última aqui que eu relacionei para se manter num sistema instável de autoridade, os humanos, eles cometem assassinato moral. Assassinato moral. Veja na política, assassinato moral é o tempo todo. Vejam os debates políticos, né? Ao invés de falar de propostas, é assassinato moral. E fizeram isso com Jesus. O julgamento de Jesus injusto, a alegação baseou no assassinato da moralidade dele. Tudo começou assim. E assassinato físico, para manter a estabilidade de autoridade nos sistemas humanos, daqueles que ameaçam o sistema. Por que não assassinato físico? Isso você olha para a política, você olha para os sistemas religiosos, eles cometem assassinato moral e cometem até assassinato físico. Olha a história, leiam a história. No verso 18 de Lucas 11, começaram a tramar um modo de matar Jesus. Observem como funcionam os sistemas, os debates, os discursos. Então fizeram uma blitz em Jesus. Com que autoridade você faz essas coisas? Quem é você para entrar no templo e derrubar tudo? Quem é você para acabar com o comércio do templo? Quem é você para fazer essa ação devastadora no nosso templo? Quem lhe deu esse direito? Foi a pergunta que fizeram para Jesus. Jesus respondeu para eles: eu lhes direi com que autoridade eu faço essas coisas. Verso 29. Se vocês responderem uma pergunta, a autoridade de João para batizar vinha do céu? Ou era apenas humana? Ou era apenas dele? Respondam-me. Eles discutiram, eles falaram entre si, reuniram o grupinho. Eu lembro lá do Shark Tank, reuni lá, né, para ver o que vai trazer. Se dissermos que vinha do céu, ele vai perguntar por que a gente não creu em João. E a gente não... Se dissermos que a autoridade de Jesus é dos homens, o povo amava João. E agora a gente está ferrado. A gente está numa sinuca de bico. Instabilidade. Ó. Então vamos dizer para Jesus assim: não sabemos. Eles sabiam, mas disseram: não sabemos. Verso 33. Jesus então disse assim: não direi com que autoridade eu faço essas coisas. Entro no templo e digo: essa casa será chamada casa de oração. Vocês transformaram o esconderijo de bandido, de ladrão. Em outras palavras, eles pensaram assim junto quando se reuniram para dar essa resposta: não cremos em João porque ele nos chamava de raça de víboras. Se você olhar os evangelhos, principalmente Mateus 3, João Batista, o Batista, está chamando os fariseus de raça de víboras, cobras, serpentes, peçonhentas e venenosas. E quando João foi assassinado, eles falando entre si: nós celebramos a morte de João. Herodes matou João e nós celebramos a morte dele.
Agora, se formos agradar o povo, dizer que João recebeu a autoridade para batizar dos céus, a gente seria até aplaudido. Porém, se dissermos que João recebeu a autoridade dos céus, isso nos faria reconhecer que Jesus é o enviado com a autoridade de Deus. Porque João disse: depois de mim virá um, que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas sabe o que eles disseram? Nós não sabemos. Não vamos falar de maneira nenhuma isso. A única saída possível é: nós não sabemos. Que sabedoria de Jesus quando ele diz assim: então também eu não vou dizer qual é a autoridade que eu tenho. Por que Jesus não revelou a autoridade? Por que Jesus não quis? Primeiro, porque Jesus viu que faltava sinceridade daqueles líderes religiosos. A resposta "não sabemos" revela hipocrisia no coração deles, a falta de disposição deles de reconhecer a verdade na frente deles. A verdade estava fisicamente na frente deles. Aí Don Carson escreve o seguinte: a resposta evasiva de "não sabemos" é, na verdade, uma admissão de que eles estão mais preocupados com suas próprias posições e com o poder político do que com a verdade revelada de Deus. Quantas pessoas você já ouviu citar o nome de Deus, mas as suas preocupações eram com suas próprias posições de poder e conforto, e não com a comunhão com o Cristo? Quantas pessoas você já viu? Principalmente no meio religioso, tá? No meio chamado evangélico. Quantas pessoas falavam o nome de Deus, mas diante da verdade encarnada de Jesus, ele jamais reconhecia o Cristo como uma verdade. Reconheceria, jamais. Hipocrisia é atuar. Hipocrisia vem de atores no teatro, que usa máscara. Atuar de modo que mantenha o status, porém no fundo, não desejar a verdade. A verdade dói, a verdade tira privilégios, em alguns casos. E é melhor dissimular. A saída é dissimular e não dar o braço a torcer. Eles falaram: não sabemos. Não sabemos. Vai se complicar com o povo? Os caras estavam ficando ricos com o sistema religioso. Para que vão se complicar? Ou seja, instabilidade. Instabilidade porque dependiam da validação humana. Segurança apenas na aceitação e na aprovação humana, e não a aceitação e a aprovação de Deus. Havia os líderes, o povo e Jesus. Eles olhavam para o povo: peraí, o que o povo pensa? Vamos nos complicar com o povo. Mas com Jesus, eu não vou te dar resposta. Existe você. Existe você, o povo e Jesus. Existe você, o povo e a verdade encarnada. De quem é a autoridade? A autoridade está na mão de quem? Sua? Do povo ou na mão de Jesus? Existe você, a cultura e Jesus. Você está preocupado em dar mais valor à cultura vigente, na autoridade da cultura ou a autoridade de Jesus? Existe você, as ideologias, diversas ideologias, e Jesus. Você está mais focado com a autoridade da ideologia ou a autoridade de Jesus? Existe você, o trabalho e Jesus. Você está mais focado no que o trabalho vai pensar de você, de quem está lá? Ou vai pensar ele tem uma autoridade sobre você? Ou a autoridade de Jesus? Existe você, os amigos e Jesus.
Você vai se preocupar mais em agradar a validação dos seus amigos ou de Jesus? Qual é a maior autoridade? A dos seus amigos ou a autoridade de Jesus? Para a gente pensar. Os religiosos da época que adoravam no templo, preocupados mais com a autoridade do povo do que com a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus é questionada. A autoridade do povo para validar a posição de conforto deles era muito mais válida. Eles dependiam mais da validade do que o povo pensava do que o que Jesus pensava. A segunda coisa que a gente aprende é que a autoridade de Jesus é suprema sobre tudo e sobre todos e não necessita da validação humana. Jesus não precisava da validação dos líderes da religião da época, nem do povo. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que era filho de Deus. Jesus sabia que foi enviado para fazer a obra de Deus. E quantas vezes a gente se preocupa tanto com a validação humana, porque a gente se esquece que é filho de Deus. Tenho certeza que a Lu já trabalhou nas suas terapias com pessoas que estavam doentes porque dependia de validação humana. Se o chefe não validar, se a minha família não me validar, eu não existo. A minha identidade está nisso. Eu não sirvo para nada. Quando Jesus responde, não vou dizer também a vocês com que autoridade eu faço essas coisas, ele está afirmando que ele não é um líder qualquer religioso. Vocês não quiseram, não estão dispostos a reconhecer a autoridade de João e nem se comprometerão então a entender a origem da minha autoridade. Jesus não vai revelar naquele momento específico de onde ela vem, porque ele recusa dar essa resposta direta, porque ele não é um mero líder religioso. Ele não está no mesmo nível de autoridade deles. Ele não está sujeito aos mesmos padrões de validação. Jesus não precisava de vir com a carteirinha de filho de Deus. Não precisava disso. A sua autoridade vem do Pai e transcende qualquer tentativa humana por compreensão ou contestação. Ele estava ciente da sua identidade. Aí, R.T. France diz assim, eles estão tão presos ao seu sistema de autoridade humana que não podem perceber a autoridade divina diante deles. A pergunta que a mensagem faz para nós hoje é o quê? Estamos como eles? Leiam bem essa frase. Eles estão tão presos ao seu sistema de autoridade humana que não podem perceber a autoridade divina diante deles. É muito importante, né? Jesus não precisa da minha e a sua aceitação. Jesus não precisa da minha e da sua validação para ter sua identidade reconhecida como filho de Deus. Jesus não está carente, precisando do meu e do seu afago. Jesus não está precisando disso. Ele continua sendo supremo sobre tudo e sobre todos. Colossenses deixa muito bem claro que tudo foi criado para Ele. Todos os poderes estão debaixo do poder dEle. Jesus nos percebe. Jesus, ele fala em Apocalipse para várias igrejas. Eu conheço suas obras. Em outra tradução, eu sei tudo do que você faz. Agora, nós estamos reconhecendo a supremacia de Jesus? Agora, você pode perguntar para mim assim, quando é, Edilson, que nós não reconhecemos a supremacia de Jesus? A autoridade de Jesus? Quando é? Quando a gente dá mais valor à validação humana do que à validação de Deus. Quando a gente se preocupa mais com validação humana do que com a validação de Deus, a gente não está reconhecendo a autoridade de Jesus. A gente está igual aquele grupo que fez blitz em Jesus. Como assim?
validação humana ou validação de Deus? Quando a gente cai na questão do relativismo moral. Relativo. E a gente começa a fazer política a essas coisas. Quando a gente presta uma dedicação maior a outras coisas e a outras pessoas do que ao próprio Deus. Quando a gente teme mais o nosso cliente do que teme aquele que está sobre tudo e sobre todos. Quando a gente teme mais o chefe e as entregas que a gente deve fazer para o chefe do que as entregas que o Senhor pede que a gente faça. Quando a gente se acovarda diante de situações de injustiças, a gente está dando mais questões à validação humana do que à validação de Deus. Aí, a partir do verso 1 de Marcos 12, irmãos, Jesus conta uma parábola para desenhar. Aí ele decide falar. Ele decide esclarecer mais um pouco, faz uma ilustração da parábola. A ilustração dessa parábola está falando sobre a história de Israel. Essa parábola é um livro de história de Israel, é um resumo. O fracasso do povo e dos seus líderes em reconhecerem e responderem aos enviados de Deus. Eles não se arrependeram na história. Sabe o que Deus fala em Marcos 12? Deus é o dono do vinhedo. Vinhedo é a plantação de uva. Deus é o dono do vinhedo. Na parábola que Jesus conta, um homem plantou um vinhedo. Está falando de Deus. Deixa todas as condições possíveis e ele entrega alguns lavradores para trabalhar e produzir. Ele vai buscar o quê? Frutos. Aí os lavradores acham que tudo é deles, que eles estão no controle, que eles estão com uma certa autoridade. Quando chega o tempo da colheita, ele envia um dos seus para receber parte da produção. O vinhedo é de Deus. Sabe o que eles fazem? Maltrata. Sabe o que Jesus está falando? Os profetas do Antigo Testamento foram maltratados por vocês. Aí ele continua. Vários vão lá, espancam o servo e voltam de mãos vazias. Bateram na cabeça de outro e depois mais um foi morto. Os profetas, Israel matava os profetas. Maltratavam os profetas. Só restou um. Agora eu vou enviar o filho. O meu filho muito amado. Aí certamente respeitarão o meu filho. Isso é uma parábola, tá, gente? Não é que Deus foi surpreso porque Jesus foi rejeitado. Não, é uma parábola. Os lavradores disseram: vem aí o herdeiro, então vamos matá-lo, tomar posse da terra, agarrá-lo, matá-lo e julgar o corpo fora do vinhedo. A frase é: este é o herdeiro, verso 7 de Marcos 12. Vamos matá-lo e a herança será nossa. É uma clara alusão ao desejo de poder dos líderes religiosos. É tudo nosso, o sistema religioso é nosso. Jesus, o Filho, a autoridade dele é insuportável. Está acabando com o nosso esquema. Eles rejeitam a autoridade de Jesus. Jesus ameaçava a sua posição de domínio, de conforto, de status, de dinheiro, de riquezas, com base na religião. E essa recusa culminou no assassinato do filho, que simboliza a morte de Jesus na cruz. Por quê? Sistema religioso de Israel. O reino é nosso. Será que você nunca viu aí sistema religioso que o reino é deles? Que a igreja é deles? Que é dinastia familiar, de sucessão? Eu vi essa semana um pastor famosíssimo aí dizendo: mesmo que o meu filho não tenha chamado pastoral, eu vou obrigá-lo a ser pastor.
Por quê? Dinastia, a igreja está no nome. Esse mesmo pastor foi pego em escândalo de adultério e não aconteceu nada com ele. Por quê? Dinastia, o reino é dele. O reino é dele. E vários outros escândalos que estão por aí. A frase "este é o herdeiro, vamos matá-lo, a herança será nossa". Matar o filho é a solução. Matar o filho é a solução. Agora vamos aplicar para nós, igreja. Israel, agora a igreja. Eles mataram o filho. Obviamente, antes da fundação do mundo, já estava predito isso. Quantas vezes o filho é morto moralmente? A gente mata o filho moralmente, intelectualmente, culturalmente, profissionalmente. Quantas vezes para benefícios, lucros, pecar à vontade, sem perturbação, sem ter que prestar conta ao dono do vinhedo, pessoas matam o filho. Quantas vezes a vida é de Deus, a terra é de Deus, a vinha é dele, ele cobra a sua parte, que é frutos, como retorno, mas muitos não querem prestar contas ao dono do vinhedo. Quantas vezes? Quantas vezes? Jesus fala na parábola, após a parábola: o que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores, verso 9, capítulo 12. Matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Israel era o vinhedo. Agora, aqui Jesus está avisando que a chavinha será virada, agora é a igreja. O reino, o vinhedo está arrendado para mim e para você. Nós somos os trabalhadores do vinhedo chamados por Jesus, nós somos a igreja. Nós somos os gentios. Eles mataram os profetas. Eles maltrataram os profetas. Leia o Antigo Testamento para ver. Eles mataram o filho. Porque o filho não correspondeu às suas expectativas de domínio, de poder, de riquezas e de questões políticas. A igreja hoje é sua vinha. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Aí a gente aprende mais uma coisa. A autoridade de Jesus será consumada com redenção e juízo. No verso 10 do capítulo 12 de Marcos, vocês nunca leram as Escrituras. Ele cita Salmo 128, ou melhor, 118. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. Isso é obra do Senhor, é maravilhosa de se ver. Pedra, fundamento. Pedra angular, ou pedra de esquina que sustenta uma construção, ou uma pedra que ficava nos pórticos das passagens, em forma circular. Há essa diferença de interpretação. Eu fico mais com a primeira, fundamento. Obra do Senhor maravilhosa de se ver, redenção em Jesus. O Filho, obra da redenção, citou Salmo 118. Jesus é o fundamento do plano redentor de Deus. Porém, o juízo de Deus será justo, pois Israel recebeu o privilégio de cuidar do vinhedo e dar frutos, mas quando os frutos eram cobrados, não aceitava a cobrança de fruto, então mata o profeta. Para a gente concluir, irmãos, os sistemas humanos possuem uma instável autoridade. São inimigos da verdade. Usam a hipocrisia como ferramenta para não perder credibilidade, para não perder poder. Nós estamos todos diante de Jesus, a verdade, a autoridade. Diante de Jesus, a gente não precisa se reunir aqui, chegar um grupinho, o que a gente responde? De quem é a autoridade? A nossa, a minha, ou dele? Não tem como fugir da resposta.
Nossas respostas não enganarão Jesus, assim como lá 2000 anos atrás não enganaram Jesus. Pelo Evangelho, Jesus está nos chamando a atenção para abandonarmos segundas intenções com o Evangelho. Por quê, gente? Muita gente é cristão por conveniência. O que é cristão por conveniência? Quer receber mais validação dos outros do que de Deus. O seu vizinho vê você como um cristão? Ok. Deus vê a gente como cristãos? É outra história. É outra história. A autoridade de Jesus, a gente viu que é suprema, sobre tudo, sobre todos. Não necessita de validação humana. Ele é o Senhor, é dono da vinha. Deus possui sua plantação, a igreja. Nos colocou como arrendatários. Que arrenda. Que pega uma terra que não é sua, planta, colhe, e um percentual é devolvido para o dono. A parábola deixa claro que eu e você estamos no lugar de Israel. Israel está lá, sofrendo apertos. Deus vai tratar com esse povo. A gente não deve idolatrar, a gente não deve odiar. Deus tem uma aliança para cumprir com esse povo, mas eles estão sofrendo aperto porque até hoje é rebelde contra Deus. E Deus arrendou o vinhedo a outros, eu e você. Olha a responsabilidade que a gente tem. A vinha é de Deus. Deus está nos chamando para prestar contas dos nossos frutos. Ele envia a nós pessoas para alertar sobre a necessidade de produzirmos frutos. E as pessoas que nos alertam, o que a gente pensa dessas pessoas? Uma vez eu fui aconselhar uma pessoa, aconselhei. Aí no outro dia eu fui falar uma outra coisa. Ih, já não vem falar comigo por causa daquele negócio não. Não era nada disso que eu ia falar. E se Jesus nos avisasse que hoje seria o dia da prestação de contas com o Filho? Já que a gente, ou quem vai ouvir essa mensagem, esteja rejeitando a necessidade da prestação de contas. Quantos alertas a gente possa ter rejeitado? Quantas pregações nós ouvimos? Quantos conselhos rejeitamos? E talvez nós estamos preocupados mais com a validação das pessoas e rejeitando Cristo. É melhor a validação do chefe, do líder, do trabalho, da política, do que a validação, a autoridade de Cristo. Eu dou mais valor do que vão pensar de mim do que o que Cristo vai pensar de mim. Isso é muito sério. Isso é assassinato do filho. O que? Edilson, você está jogando pesado, Edilson. Assassinato do filho? Peraí. Não é figura de linguagem, não? Não, é assassinato do filho. E por que é assassinato do filho? Quando a gente valoriza mais e deixa de servir ao filho, de apresentar frutos, de participar da comunhão, de viver como povo de Deus, porque a gente está envolvido com outros trabalhos, outras coisas, outras preocupações. Olha, Hebreus 6. É impossível, pois, trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Isso aqui está falando, sabe de quem? De crente. Não é do ímpio. Aqui são pessoas que tiveram experiência das dádivas celestiais, participantes do Espírito Santo, provaram a bondade da palavra de Deus, ouviram, viveram, viram o poder de Deus manifestado no mundo e depois se desviaram. Aí a gente pensa o seguinte, peraí, são as pessoas que não vêm à igreja. Nem sempre.
Pode ser nós que frequentamos os cultos. E que a gente está igual esse pessoal aqui. E o triste é impossível trazê-los de volta ao arrependimento. Porque ao rejeitar o Filho de Deus, voltar a matá-lo, a crucificar na cruz. Tem uma porção de gente, líder religioso, que é ateu, gente. Não crê no Filho, assassinar o Filho. Eu falo com muita convicção que eu convivi já no mundo de liderança religiosa. Eu já me escandalizei com tanta coisa que eu já vi. Eu já vi líder no bastidor pensar uma coisa e em público falar outra e chorar ainda em público. Mas eu não estou falando só de liderança, não. Eu estou falando de quem não é liderança, quem frequenta, quem faz parte de uma comunidade. Que está assassinando o filho. Por que está assassinando o filho? Porque vê autoridade em qualquer outra coisa a não ser na autoridade de Jesus. Busca mais a validação de amigos, do trabalho, da tarefa que tem que fazer, da ideologia política, do que no filho. Isso é assassinato do filho. É crucificá-lo novamente. Por isso que é impossível, porque para essas pessoas Cristo morreu. Cristo não existe. Cristo não tem autoridade. Porém, o Filho nunca se importou com validação humana. Mas Ele vai nos avaliar. Essa é a verdade. Ele vai nos validar. O Filho não precisa da minha e da sua validação, mas Ele vai nos validar. Ele vai me validar como pregador da palavra dEle. Se eu estou vivendo uma vida de hipocrisia, eu sei que Ele vai me validar ou não. Vimos que a autoridade de Jesus será consumada com redenção e juízo. Então, irmãos, não rejeitemos o Filho. Não rejeitemos o Filho. Tudo que você for fazer, coloca a autoridade de Jesus em primeiro lugar. Os minutos que você for gastar com alguma coisa, não deixe que a autoridade de Jesus seja menor do que a autoridade do seu trabalho, do seu projeto, do que você comprou, do que você fez ou deixou de fazer. Não deixa. Não deixa. Ele é o fundamento da obra maravilhosa de Deus. Ele é o fundamento, ele é a pedra. A pedra de fundamento de quaisquer decisões. Jesus disse no verso 9 do capítulo 12, o que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Para terminar, arrependimento é necessário, irmãos. Arrependimento é necessário. Estão em lados opostos sistemas humanos e reino de Deus. Estão em lados opostos a autoridade humana instável e a autoridade de Jesus. Isaías capítulo 5 fala que Israel era uma vinha. O Senhor manda o profeta dizer para o povo de Israel. Alguém sabe como que Isaías morreu? Alguém lembra? Cerrado ao meio. Imagine isso. E algumas ilustrações, o cerrado ao meio, abriam ele com a perna aberta e cerrava da metade do corpo para cima. Imagine esse tipo de morte. Mataram Isaías, é como se fosse enviado pelo dono do vinhedo para alertar o povo. Mataram ele. Isaías capítulo 5 diz assim: o meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Isaías capítulo 5. Ele arou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras em meio ao vinhedo, construiu uma torre de vigia. Jesus cita isso lá na parábola, né? E fez um tanque de prensar, a mesma coisa. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Está falando de quem? Israel. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, agora ele está cobrando fruto.
julguem entre mim e o meu vinhedo. O que mais poderia ter feito pelo meu vinhedo que eu não fiz? Deus falando. O que mais eu poderia ter feito por você que eu não fiz? Porque quando eu esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas? Produção, qualidade da produção, qualidade de fruto. Agora eu digo, verso 5. O que farei com o meu vinhedo? Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos e o povo de Judá é seu jardim agradável. Olha o verso 7. Eu esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Ele, o dono do vinhedo, esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia, porque as pessoas não eram retas e maltratavam uns aos outros. Que aflição esperam vocês que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver lugar para outros e vocês se tornarem os únicos donos da terra. Ah é? Vocês acham que são os donos? Está comprando casa, está comprando carro, está comprando campos. Vocês estão achando que são dono? Mas eu ouvi o Senhor dos Exércitos fazer um juramento solene. Muitas casas ficarão desertas, até belas mansões ficarão vazias. E o vinhedo não produzirá 20 litros de vinho. De cestos grandes de sementes só produzirão um cesto de cereais, ou seja, aflição, não prosperarão. Olha o verso 12, porque o texto é muito extenso. Em suas festas sempre há vinho e belas músicas, de lira, harpa, tamborim e flauta. Vocês se divertem, vocês curtem a vida, cultura, né? Vocês, sem problema nenhum, mas nunca pensam no Senhor, não se dão conta do que Ele fez. Lembra que a gente cantou aqui, ó Santo Deus, sinto maravilhado. Como é que eu continuei? Tu és muito mais do que eu possa expressar. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Nunca pensam no Senhor, não se dão conta do que Ele faz. Se esqueceram. Aí tem uma porção mais de profecia, de juízo. Olha o verso 20, ó. Que aflição espera os que chamam de mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo, inversão de valores. Que aflição espera os que são sábios aos seus próprios olhos e pensam ter entendimento. Ao invés de buscar a sabedoria do dono do vinhedo, busca sabedoria dentro de si. Por quê? A autoridade é minha. E Jesus aí conta essa parábola, irmãos. Não vai dar tempo para ler tudo, mas leia em casa. Aí Jesus usa a mesma parábola de Lucas 12 para ilustrar a autoridade que ele tem para cobrar frutos, e não frutos de péssima qualidade, né? Ele esperava uva doce e Israel deu uvas amargas. E lembra que Pedro, que participou de tudo isso, estava lá e escreve na 1 de Pedro, capítulo 4, se não me engano. Aquele texto é muito forte. O julgamento já começou pela casa de Deus. Se o justo é salvo por um triz, ou seja, Deus estendeu a mão e puxou, imagine aqueles que desprezam o Senhor. Que a gente coloque recoloque ou coloque o nosso coração para reconhecer a autoridade de Jesus, irmãos. Isso é evangelho, tá? É muito mais confortável vir aqui e pregar 7 passos para você alcançar a sua prosperidade financeira. É muito mais cômodo, mas isso não é evangelho. O evangelho é dizer: Deus quer fruto. Deus pediu frutos de qualidade de Israel, virou a chavinha, os líderes rejeitaram, mataram o filho. Agora Israel perdeu o arrendamento. O arrendamento está comigo e com você. E o Senhor nos chama a apresentar frutos de justiça. Na sua vida diária, onde está a autoridade? Quem tem mais autoridade? Você, seus amigos, seu trabalho, seu chefe, seu cliente, seus pacientes?
Quem tem mais autoridade? Ou Cristo? Ou o Cristo? Muitas vezes você vai ser tentado a querer agradá-los e desprezar a autoridade do Cristo. Não façam isso. Não façam isso. Evangelho é algo muito sério. É um vinhedo que o dono do vinhedo está desejando retorno de frutos. Vamos orar. Deus, ó dono do vinhedo, que nos enviou seu Filho, o Filho que foi rejeitado, morto, mas ressuscitado, que agora está acima de todo nome, não há nome maior do que o nome de Jesus. Abra nosso coração para que a gente tenha temor, mas não medo. Não medo. Não. Evangelho não é medo, a gente sabe disso, Senhor. Temor, admiração e respeito ao dono do vinhedo. Ajude-nos a focalizarmos o nosso coração na autoridade de Jesus. Os sistemas humanos que são estáveis nos tentarão fazer agradar mais todas as outras coisas do que o próprio Cristo. Se porventura alguém aqui, Senhor, tem feito isso, faça um milagre da transformação do coração, que haja arrependimento, que haja confissão de pecados. Que haja confissão de pecados. Por favor, faça um milagre. Não permita que nenhum de nós aqui seja considerado naquele texto de Hebreus capítulo 6. Não tem jeito mais para essa pessoa, porque no coração dessa pessoa ela já assassinou o Cristo. Porque ela está mais focada nas outras coisas e não na autoridade de Jesus. Deus, por favor, crie em nós. O Senhor prometeu pelos seus profetas que nos daria um coração de carne e retiraria um coração de pedra. Então, Senhor, nessa noite faça isso conosco. Aqueles que ouvirão essa pregação, direciona, Senhor, essa pregação a pessoas que precisam ouvir essa mensagem, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e está nos avisando, está nos orientando a viver como arrendatários, Senhor, fiéis. E quão bom será ouvir a validação do Senhor. Servo bom e fiel, entre no descanso do seu Senhor. Ah, Deus, tira-nos da idolatria de querer ouvir validação daqueles que nos dão emprego, daqueles que nos dão retorno financeiro ou pagam nosso salário, Senhor. Tira-nos dessa idolatria de confiar neles, porque a Tua palavra diz, o mesmo Salmo 118 que diz que o Senhor será a pedra angular que os construtores rejeitaram. Salmo 118 também diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Porque tudo é seu, a terra é sua. Que loucura que a gente comete. Que loucura que a gente comete quando a gente valida mais os entregáveis aos humanos do que entregar frutos de arrependimento ao Senhor. Por favor, Senhor, complete a obra que precisa ser feita em nome de Jesus. Amém.